Vocês me derrubam, gente. Agora, na parte da tarde, eu quero tratar de um assunto com vocês que é importante para a vida de comunidade. Nós estamos começando um ano novo, e nesse ano que começa um novo biênio para nós. E de 2 em 2 anos nós temos um rema, uma palavra que dirige os anos para nós. Esses 2 últimos anos, 19 e 20, nós trabalhamos o lema anunciavam corajosamente a palavra, com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que falava sobre aquela reunião, o segundo, chamado segundo Pentecostes, quando os discípulos voltam da cadeia, João e Pedro, e são recebidos pela comunidade que reza, pedindo para que o Espírito Santo fosse derramado novamente, para que eles pudessem fazer frente àquela coligação de inimigos de Jesus Cristo. De fato, nós estamos enfrentando essa coligação de inimigos de Jesus Cristo no mundo contemporâneo. Não precisamos voltar a esse assunto. Mas o ano terminou. Terminou ou não teve o ano, a gente não sabe direito, né? Que esse 2020, meu Deus do céu. Mas como é de tradição nossa, e aproveitando exatamente esse tempo ruim, nós vamos começar mais um biênio do nosso caminhar, da nossa comunidade. E eu quero compartilhar com vocês qual foi o discernimento para as palavras desse ano, que está dentro do projeto inteiro da comunidade. Como nós somos um Ministério de Juventude da Comunidade, é importante que vocês tomem conhecimento disso. A comunidade javenice ela tem 2 palavras fundantes, que são permanentes. A primeira é Êxodo 17:15, que é "O Senhor é minha bandeira", que foi uma inspiração do Monsenhor Mauro no Congresso de Renovação Carismática em 1977, que é a data que nós temos de referência da comunidade javenice. 1977, o 3º Congresso Nacional, que aconteceu aqui em Pouso Alegre, e o lema foi "O Senhor é minha bandeira", e é a partir dali que nós começamos a organizar a diocese em equipes de serviço, em pequenas comunidades, e começou todo o projeto Javenice. E o nome Javenice veio dessa oportunidade, 1977, portanto, bastante tempo. E nós temos uma segunda palavra que veio depois, veio em 95, a palavra Jerusalém, dada para nós pelo Salmo 122. Subir a Jerusalém, todas as tribos. Jerusalém, cidade construída solidamente. E essa palavra Jerusalém nos deu a conotação, nos deu o sentido de comunidade. Nós não éramos simplesmente um movimento arquidiocesano, um conjunto de grupos de oração, não, nós tínhamos uma vocação para uma comunidade diferente, porque a nossa comunidade não é uma comunidade de vida, não é uma comunidade que tem regras de vida, mas é uma comunidade, reconhecida, inclusive, por decreto como comunidade. Esse caminho para a comunidade, ou esse assumir-se como comunidade, nos foi dado aí em 95 por essa palavra, o Salmo 122, que começamos a trabalhar, Jerusalém. E nós temos um lema permanente na comunidade que nos acompanha desde o começo. Esse lema é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, "Não vos afasteis de Jerusalém". A gente sempre pendura um cartaz com esse lema, porque é exatamente isso. Jerusalém significa para nós tudo aquilo que a gente é, experiência fundante, etc. e tal, e que nós não podemos nos afastar disso. Então, esse ano, começamos a rezar logo no começo do ano, começamos o processo de discernimento das palavras, ou da palavra que Deus queria nos dar para esses 2 anos. E levando em consideração todo o terrível ano que foi de pandemia, etc. e tal, e algumas palavras que foram surgindo na intercessão, na escuta, na oração, na conversa com lideranças, nós começamos a perceber que esse ano seria um ano atípico, esse ano de 2021. Seria um ano atípico, porque vai exigir de nós 2 coisas, né? Criatividade e adaptação. Porque nós estamos começando a viver num tempo novo, um tempo que nós temos chamado de novo normal, né? A gente não sabe como é que vai ser. Falar que a pandemia já passou, não.
que nós estamos na segunda onda, nós não saímos da primeira. Porque, na realidade, o que está acontecendo é que, durante o período eleitoral, as estatísticas foram paralisadas. Não havia interesse nenhum dos municípios em divulgar o que estava acontecendo nos municípios. Então, a coisa ficou parada. Então, nós ficamos com a impressão de que as coisas estavam se resolvendo, aí a turma já partiu para barzinho, música ao vivo em barzinho, aglomeração de compra de voto e celebração de vitória com churrasco e todo mundo aglomerado, e pum, estourou de novo o pico das contaminações. Não é que estourou, a coisa já vinha vindo desse jeito, né? Não está em segunda onda, primeira onda, terceira onda. Isso aí fica lá para colo de Deus. Isso não é para a gente, não. É uma onda só mesmo, né? Segunda onda, terceira onda é outra coisa. Então, nós não sabemos como é que vai ser esse ano que entra. As medidas de distanciamento social, as medidas sanitárias continuam existindo. Algumas cidades retornaram a determinação de recolhimento, de isolamento, quer dizer, não sabemos como é que vai ser. Então, esse novo normal vai exigir de nós essas duas atitudes fundamentais, muita criatividade e adaptação. Nós não vamos poder fazer o que nós estamos habituados a fazer. Nós vamos ter que nos adaptar a isso. E vamos ter que ser criativos, porque, por exemplo, live e internet, isso já saturou, né? Qualquer coisa live, qualquer coisa live. Eu não aguento mais. Não aguento. Me embrulha o estômago, né? Realmente, quando vem convitinho para live, gente, não dá para tomar sorvete lambendo na televisão, gente. Não dá. Isso é para quebrar galho em necessidades absolutas, mas o nosso dia a dia tem que ser presencial, não tem como. E nós temos que ser criativos para isso. Nós temos que ser criativos para isso, sem aglomerar, né? Porque nós gostamos de aglomerar. Pessoal, dá uma olhada aqui na lojinha da Fátima na hora do intervalo. Se a vigilância sanitária chegar, vai levar todo mundo, né? Máscara só no cotovelo, né? Eu cheguei à conclusão, usando o pessoal usar máscara, que o problema nosso não é uma epidemia de Covid-19, é uma epidemia de cachumba, porque todo mundo teve com ela aqui assim. Eu acho que é cachumba, não é Covid. Não é isso, não. Antigamente, quando estava com cachumba, amarravam um lenço no pescoço para não cair o queixo. Então, e por causa disso, nós temos que superar duas grandes dificuldades que foram criadas pela pandemia e por essas medidas sanitárias. Nós temos que ultrapassar, primeiramente, a acomodação, porque tem muita gente que acomodou. Muita gente com a desculpa de contaminação, de contágio, de não sei do que, se acomodou, né? Evita qualquer tipo de atividade. E também outra coisa é o pânico, né? Além da acomodação, foi gerado na população um pânico, que é um medo, não é prudência, é um medo, e isso tem dificultado também as atividades. Então, nós temos que nos adaptar, ser criativos, para enfrentar essas duas situações de pânico e acomodação. Eu estava conversando, então, com o pessoal de discernimento e começamos a fazer uma leitura daquelas 7 cartas que nós encontramos no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é um livro que deve ser lido nessa situação que nós estamos vivenciando. Aí pensa, então é o fim do mundo. Quem disse que o Apocalipse é livro do fim do mundo? O Apocalipse é o livro das igrejas ou das comunidades que estão sendo perseguidas. O livro do Apocalipse foi escrito exatamente na época da primeira perseguição cristã. E as dificuldades que o cristianismo estava enfrentando naquele período, que são as dificuldades de todos os tempos. E o combate espiritual que a igreja e que os cristãos enfrentam o tempo inteiro. O combate contra o dragão, que é Satanás, o combate contra o pecado, o dos inimigos da igreja, que é a situação que nós vivemos. É a situação que aquelas igrejas viviam. 7 igrejas significa a totalidade da igreja, a igreja universal, a igreja inteira, que enfrenta aquelas situações que as cartas do Apocalipse trazem.
O anjo de cada igreja diz a cada igreja, esse anjo é o homem ressuscitado, que é o próprio Jesus Cristo, o Senhor das igrejas, que diz à igreja: escute o que o Espírito Santo está dizendo, escutem o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem uma série de orientações, de exortações, que nós devemos levar em consideração nesse tempo maluco que nós estamos vivendo. Um tempo de secularismo, um tempo de ismos e ismos e ismos, né? Ateísmo, hedonismo, relativismo e um monte de ismos que estão por aí, que estão organizando a sociedade contemporânea numa cultura de morte, uma civilização de morte contra o Evangelho e contra Jesus Cristo. É o que nós estamos enfrentando. Então, a situação a leitura do livro do Apocalipse era bastante significativo e bastante próprio para esse período, por isso nós começamos a fazer a leitura, o grupo de discernimento começou a fazer a leitura dessas cartas e olhar a partir da escuta, da intercessão, da conversa com as lideranças, observar o que Deus quer falar para nós nesses 2 anos, ou quais são as 3 prioridades, ou os 3 cuidados, ou o cuidado que nós deveríamos ter nesse ano. Apareceram 3 cuidados, ou 3 palavras que vão servir de orientação para nós nesses próximos 2 anos. A primeira palavra é vigiar. Nós temos que estar atentos, porque essa é a atitude básica da vida cristã contemporânea, estarmos atentos, vigilantes, para não sermos levados por aí por qualquer vento de doutrina, como nós vimos na apresentação do teatro, não ser carregado para lá e para cá com tudo quanto é ideias, verdades que não são verdades, promessas que não são promessas, que não se realizam, filosofias que prometem e nada são na realidade mentiras vazias. Nós temos que vigiar. E, sobretudo, a juventude tem que vigiar, porque um dos alvos preferenciais das articulações, das forças articuladas que estão no mundo, um dos alvos preferenciais, se não o alvo preferencial, é a juventude, e que significa mercado futuro, consumo futuro, né? Não só agora, mas futuro. Então, moldar o comportamento da juventude hoje é garantir um mercado para o futuro. Essa é a visão que se tem. Criar modas, necessidades, comportamentos para ter um consumo continuado e garantir assim os interesses econômicos. Então nós temos que vigiar, não só vocês como jovens, mas o cristão como um todo tem que vigiar, por causa exatamente da acomodação, por causa do pânico. E se a gente não vigiar, como dizem os velhos, se não vigiar, o cachimbo cai, né? Então tem que prestar atenção, vigiar. E a palavra que Deus deu, que Jesus Cristo deu aos seus discípulos quando encontrou-os dormindo um dia do seu sofrimento. Vigiar e orar, porque a carne é fraca, embora o espírito seja pronto. Uma segunda palavra que Deus nos deu nessa leitura do livro do Apocalipse foi a necessidade de reforçar ou retomar a experiência de Deus. Existe hoje em dia uma tendência muito interessante do conhecimento intelectual, inclusive entre nós mesmos da comunidade, uma busca pelo conhecimento, uma busca saudável pelo conhecimento, a necessidade, de fato, de nos prepararmos, de conhecermos, de estudarmos, de nos formarmos. Então, existe essa tendência natural na sociedade contemporânea. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, nós não podemos nos prender ou cair na armadilha do racionalismo. A nossa base não é uma experiência emocional, é uma experiência existencial, mas é uma experiência. O que nos firmou até aqui, o que nos firma até aqui é a experiência de Deus. Porque a experiência nos dá um conteúdo que não nos é tirado pela argumentação. A experiência é aquela que gera convicções. Então, alguém que, quando eu falo que Deus me ama, não é porque alguém me disse, é porque eu experimentei. Então, essa experiência é que gera as convicções. E essas convicções, hoje em dia, são necessárias mais do que nunca, porque existe um ambiente
difusão de ideias, de argumentações, de convencimento muito grande. E o homem, hoje em dia, precisa de experiência. Tanto é que é um fenômeno social, sair do conhecimento racional para a experiência. Então, nós temos que valorizar esses dias que nós estamos vivenciando, a experiência de Deus. Não a experiência emocional, mas a experiência autêntica de Deus. Aquela experiência que nos convence, aquela experiência que gera convicções e que muda a nossa vida. Por isso, nós vamos, nesses 2 anos, privilegiar a questão da experiência. E, sim, que a gente puder, em tudo que a gente puder, favorecer a experiência. E uma terceira palavra que Deus nos deu no discernimento é comunidade. Comunidade. Comunidade é a razão da nossa vida, de vivermos, é a comunidade. A comunidade é o jeito que Deus escolheu para a gente viver. E isso fica bem dentro da palavra do Monsenhor Mauro para nós. O Monsenhor Mauro falava constantemente isso: se tudo que fizermos não ficar a comunidade, nada fizemos. Se do pouco que fizermos ficar a comunidade, fizemos tudo. Essa era uma ideia e está bem dentro da nossa fundação, a comunidade. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, e se seria essa palavra para esse nosso tempo, nós tivemos a reunião do CAP, o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, agora em novembro desse ano. E foi online, é claro, não fizemos presencial, não, foi virtual. E toda a reunião do CAP tem um estudo, tem uma aula, tem uma pregação, uma palestra, uma partilha. E o estudo que foi apresentado nessa reunião do Conselho Arquidiocesano foi um texto sobre paróquia e comunidade. É um texto apresentado de um assessor da CNBB, que inclusive está no nosso site de formação, na área de formação da nossa comunidade. É um texto muito interessante. E o texto termina, ao final, a última frase desse texto fala assim: podemos ser cristãos sem paróquia, mas nós não podemos ser cristãos sem comunidade. E isso é verdade. Paróquia enquanto estrutura, instituição de serviço, agora sem comunidade nós não conseguimos ser cristãos. Porque ser cristão implica em ser de comunidade. Porque o cristianismo é fundamentalmente comunitário. Não se vive o cristianismo sem viver em comunidade. E comunidade é mais do que uma reunião. Comunidade é mais do que uma aglomeração. Comunidade é mais do que uma turma. Isso tudo faz parte do ser comunidade. Mas é mais do que isso. Porque comunidade é uma aspiração que nasce do Espírito Santo, nasce em nós pela ação do Espírito Santo. É lógico. Deus é comunidade. 3 pessoas em um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade, a santa comunidade, mas é um só Deus. E quem realiza essa comunidade, esse amor comunitário que existe na Trindade é o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Então, o Espírito Santo, ao ser dado, ele vai gerar aquilo que ele gera dentro da Trindade. Ele gera comunidade. Portanto, um dos sinais do autêntico batismo no Espírito Santo, um dos sinais da vida no Espírito autêntica é a vida em comunidade. Não tem como. Se nós quisermos ser cristãos, dentro desse processo de cristificação que nós estávamos falando hoje pela manhã, nós temos que caminhar em comunidade. Porque não tem outro jeito de ser cristão a não ser como comunidade. A gente pode achar que é meio difícil, meio complicado, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ser comunidade é o jeito do cristão viver em sociedade. O cristão vive em sociedade na forma de comunidade. Fala aí para o seu irmão, o nosso ideal é comunidade. E veja que a comunidade ela está ligada à questão da santidade. Se o Espírito Santo nos é dado para a nossa santificação, e é Ele o responsável pela comunidade cristã, nós só seremos santos na medida que nós formos pessoas de comunidade. Não tem outro jeito.
Porque a santidade é amar, é viver o amor em todas as suas dimensões. E não há possibilidade de viver o amor em todas as dimensões se não estivermos com o outro. O outro é que possibilita nós cumprirmos o mandamento de Deus. Deus falou isso: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O velho mandamento é aquele: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Esse é um velho mandamento. Amar o outro como eu gostaria de ser amado. Esse é o velho mandamento. O novo mandamento é amar o outro como ele nos amou. Esse é um mandamento novo. E como é que Jesus Cristo nos amou? Nos amando primeiro. Porque a grande característica do amor de Deus por nós é que Ele nos ama primeiro. Nisso consiste o amor, que Deus nos amou primeiro. O que é amar primeiro? É tomar a iniciativa do bem, é ser o primeiro para o outro. E Deus nos amou primeiro, porque nos amou quando éramos pecadores, nos amou quando éramos seus inimigos, deu a sua vida por nós, entregou o seu Filho por nós, nos amou primeiro. E o amor que Ele quer que nós tenhamos uns pelos outros é exatamente esse, o amar primeiro. Mas como nós vamos amar primeiro se Deus já nos amou primeiro? Como é que nós devemos? Como é que nós vamos cumprir esse mandamento de amar primeiro se Deus nos amou primeiro? Então, a única possibilidade que nós temos de cumprir o amor, de amar primeiro, é com o irmão. Eu não consigo amar a Deus primeiro, porque Deus já me amou. Portanto, o amor que eu tenho a Deus é um amor de justiça. Eu não faço outra obrigação, não faço mais do que minha obrigação do que amar a Deus, porque Ele já me amou. Então, meu amor a Deus é simplesmente uma resposta do amor que Ele tem por mim. Mas para que eu tenha o amor de Deus em mim, é necessário que eu ame primeiro, porque esse é o amor de Deus, amar primeiro. Mas como eu vou amar a Deus primeiro, se Ele já me amou? Eu só posso amar primeiro o meu irmão. Esse eu posso amar primeiro. Antes que Ele me ame, eu posso amá-lo. E aí eu posso cumprir o mandamento, amar uns aos outros como Ele nos amou. E isso só é possível em comunidade. Por isso essa pessoa que está sentada aí do seu lado é a que pode se possibilitar cumprir o mandamento de Deus. E se ela pode te possibilitar cumprir o amor de Deus, ela é causa de sua santificação. Você só vai se santificar se você amar isso que está aí do seu lado. Não é? E vejo que isso não é uma coisa muito complicada, né? Aliás, na comunidade jovem, quando o padre Dito Tarcísio falou essas coisas para a gente, lá nos idos de 1900, qualquer coisinha, ela fala assim: então nós temos que todo mundo ser namorado de todo mundo, que não é bem isso. Né? Existem amores específicos, né? Mas é o outro na comunidade que nos possibilita vivenciar o autêntico amor de Deus, que é o amar primeiro. E isso implica em nossa santificação. E só vai acontecer em comunidade. Por isso que a vocação à santidade, ela é também uma vocação à comunidade. Existem diversas formas de comunidade, de se realizar a comunidade. Né? Mas a vocação à santidade é necessariamente uma vocação à comunidade, porque a santidade se realiza pelo amor, e é a comunidade que nos possibilita amar verdadeiramente como Deus nos amou. Por isso que nós somos chamados à vivência de comunidade, que é mais do que ajuntamento de turma, é mais do que simpatias, é mais do que amizade, é tudo amizade, está certo. A comunidade é uma reunião de amigos, deve ser uma reunião de amigos. Eu já não os chamo servos, e sim amigos, diz o Senhor. Mas é mais do que uma reunião de amigos, é mais do que uma reunião de irmãos, é a reunião do povo escolhido de Deus, é uma reunião daqueles que são irmãos em Cristo, é a comunidade cristã, que junta todos esses elementos sociológicos de grupo, de interesses, de amizade, de parentesco, ajunta isso tudo e mais o elemento, o Espírito Santo que congrega, o Espírito Santo que realiza a comunidade. Então essa é a nossa vocação e é uma palavra fundamental para nós esses 2 anos. Esses 2 anos nós vamos dedicar prioritariamente à vigilância, à experiência de Deus, mas sobretudo à comunidade. Tanto é que a nossa
o nosso lema para esses 2 anos, tirado de Atos 2:42, perseveravam unidos. Esse vai ser o nosso rema para esses 2 anos. Perseveravam unidos. Porque é a ideia da perseverança, da constância, da vigilância, da experiência de Deus em comunidade, porque nós somos comunidade. E eu quero falar algumas coisas sobre comunidade para vocês, para que a gente fortaleça os laços comunitários entre nós. A primeira coisa, qual que é a identidade da comunidade? Como é que a comunidade é identificada? Como é que a comunidade cristã é identificada? Nós conhecemos esse texto já há um certo tempo. Esse texto foi escrito por Tertuliano no começo da história da igreja, quando ele descreve os cristãos do início da história da igreja, ele tem aquela famosa frase: vejam como se amam. Né? Essa é a nossa identidade. E é mais do que isso. Né? Tertuliano, quando escreve a respeito da comunidade cristã, escreve veja como se amam, ele completa essa frase dizendo e como estão dispostos a morrer uns pelos outros. Esse amor que existia nas comunidades cristãs primitivas era tamanho que eles estavam dispostos a dar a vida uns pelos outros, porque era um ambiente de perseguição, era um ambiente de dificuldade. E isso é uma prova do amor fraterno. Então, o primeiro sinal da nossa identidade é o amor fraterno, que nos une. Um amor sincero, um amor de irmãos, o amor de Deus que nos une. Nós somos irmãos e devemos nos amar verdadeiramente, como Jesus Cristo nos amou. Um segundo sinal da comunidade cristã é a unidade. A unidade. Se importavam uns com os outros. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, fala isso, se preocupar uns com os outros. Na sua carta aos Colossenses também ele fala isso, preocupar-se uns com os outros. Então, essa unidade, esse amor fraterno nos leva a viver a unidade, a vivermos unidos, somos um. O próprio Jesus Cristo desejava isso para os seus discípulos, que sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, para que o mundo cresça, creia, porque eles são um. Então, é outra identidade. Os cristãos são unidos. Aí é uma pergunta, somos mesmo? Não tem disputa entre nós somos sem inveja, sem maledicência, sem fofoca. Assim, vejo como se mordem, vejo como se escoiceiam. Então, são 2 coisas de nossa identidade. Né? A identidade cristã é dada pelo amor fraterno, que deve nos unir, e pela unidade. A unidade que nos mantém, apesar de todas as dificuldades, nos mantém juntos. Porque a unidade cristã é que nem salada de fruta. Não estou chamando ninguém de fruta, não. Mas é que nem salada de fruta. Né? São várias frutas, cada um com sua própria identidade, mas que formam uma coisa só, que é a salada de fruta. Então, nessa salada tem as uvas, tem os abacaxi, né? Tem as laranjas amargas, né? Tem aqueles mamão, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas é uma salada só, cada um com a sua identidade. Então, são 2 coisas da nossa identidade. A comunidade cristã também tem alguns princípios, chamados de princípios estruturais e princípios relacionais. Os princípios estruturais são 4. A liberdade é um primeiro princípio. Nós somos comunidade por nossa livre e espontânea determinação ou decisão. Nós não somos obrigados a ser comunidade. É um convite que realiza a nossa vocação, mas é de liberdade, é de livre coração. Nós aderimos à comunidade porque nós queremos. Gente, isso é uma coisa importante. Como a comunidade ela assume responsabilidades, e se eu sou comunidade, eu assumo essa responsabilidade da comunidade junto. Eu não sou obrigado, mas porque eu sou comunidade, eu assumo. Você não é obrigado a fazer nada na comunidade, nada. Por papel, por decreto, por lei. Mas se você assumiu ser comunidade, você é obrigado a fazer tudo. Porque você assumiu ser comunidade. Então, essa conversinha que tem por aí de vez em quando, eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado se você não é comunidade. Se você é comunidade, você é obrigado.
Agora, ser comunidade é uma decisão sua, ninguém te obrigou. Aí alguém vai pensar, se for desse jeito eu vou sair da comunidade. Fazendo, vai. Não é a comunidade que é prejudicada, não, gente. A comunidade continua. E quem que perde a oportunidade de ser feliz é quem sai. O Fanucci tinha uma frase que eu achava fantástica. Quando alguém falava assim, eu vou sair, ele fala assim, vai, seja feliz de bom parto. Se eu não te ver de novo, seja por morte tua e não minha. Você pode morrer de qualquer coisa que dá na mesma. É isso mesmo. Eu vou sair da comunidade. A porta de saída é a serventia da casa. Você não é obrigado a estar. Agora, se você escolhe estar, você é obrigado a cumprir. Esse é o princípio básico da liberdade. A responsabilidade é dada pelas nossas escolhas. E o que é essa liberdade? É aderir à comunidade, às suas propostas. Eu quero ser comunidade, mas a comunidade do meu jeito. Então, fundo uma comunidade do seu jeito. Para você ver quanto tempo dura. Comunidade do eu sozinho. Então, o primeiro princípio é liberdade. E a liberdade implica, sim, responsabilidades e compromissos, já que você é que tomou a iniciativa. O segundo princípio estrutural é a fé. A fé num só Senhor. O fundamento da fé é a base da comunidade, porque a base da comunidade é Jesus Cristo, Ele é o fundamento. A fé é professada pela igreja. A fé é professada pelo magistério da igreja, e não por uma fé particular, não por uma visão particular de fé, não. A fé é revelada em Jesus Cristo, a fé que a igreja ensina seu magistério. Essa é a fé que nós professamos. Então, essas novidades que tem por aí não faz parte do fundamento estrutural da comunidade. Outro princípio estrutural da comunidade é a ordem. O que é a ordem? As coisas têm que ser mais ou menos organizadas, gente. Porque está escrito lá na carta aos Coríntios, Deus é um Deus da ordem e não um Deus da desordem. O que é ordem? Não quer dizer estruturação, não quer dizer fechamento, não quer dizer nada, alfândega do Espírito Santo, como o Papa Francisco costuma dizer. Não é isso, não, mas as coisas têm que ser de maneira organizada. Existem responsabilidades, cada um tem que assumir a sua. Eu não posso fazer o papel do outro, eu tenho que fazer o meu papel. Eu não posso intervir na obrigação do outro, eu tenho que fazer a minha. Então, existe um princípio de organização. Então, a comunidade ela se fundamenta na ordem, não é uma anarquia. Não é um governo absolutista, mas também não é uma anarquia. Tem os seus princípios de ordem. E o outro princípio estrutural é a autoridade. A autoridade que não é autoritarismo. Autoridade significa autoridade da comunidade. A comunidade, no consenso, quando propõe as coisas, ela tem autoridade sobre mim. E aqueles que exercem a autoridade na comunidade têm a autoridade porque eu, no primeiro princípio de liberdade, permiti que ele possuísse essa liberdade essa autoridade sobre mim. Então, são alguns princípios fundamentais de comunidade que nós temos que conhecer para viver em comunidade, senão a coisa vira uma bagunça. E aí não vira comunidade, vira um bando. E um bando não chega em lugar algum. Se nós olharmos a comunidade cristã primitiva, nós vamos ver que tinha seus ministérios, tinha suas organizações, tinha as suas autoridades, tinha seus projetos, e é assim que caminhava. Existem também princípios relacionais na comunidade, que são dois, na realidade, que é a caridade fraterna, o princípio fundamental é o amor, tudo tem que ser por amor. Se não for por amor, não vale a pena fazer. Se não for uma expressão do nosso amor uns pelos outros, não vale a pena. E o amor, o que é o amor? O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa. Né? Não é fácil, né? Eu perdoo tudo menos, então você não ama. Você tem que perdoar tudo, inclusive o menos que você diz que não perdoa. Tem que perdoar também. Então, amor é amor. O amor que Deus tem por nós, nós devemos ter uns pelos outros. E a misericórdia que é o rosto do amor. Né? Nós somos
misericordiosos uns com os outros, quando nós amamos uns aos outros. Então, esses dois princípios relacionais é que estruturam a comunidade. A comunidade é uma comunidade de amor, comunidade de amor fraterno. E esse amor fraterno nos leva a viver a misericórdia. Como característica fundamental da comunidade, a unidade, ela tem que ser levada em consideração em todos os seus momentos. Porque se existe alguma coisa que atinge a comunidade, são os pecados contra a unidade. Porque nós confundimos unidade com uniformidade. Unidade e uniformidade não são coisas iguais. A unidade supõe a diversidade, porque é preciso ser diferentes para ser unidos, como o Pai é diferente do Filho, como o Filho é diferente do Espírito Santo, mas existe uma perfeita unidade entre eles. Portanto, a unidade, que é o que nós buscamos da comunidade, ela é diferente de uniformidade. Não existe anulação de nossas individualidades quando nós estamos em comunidade, mas existe uma comunhão de nossas individualidades na formação da comunidade. Também a unidade é nossa santificação, como eu disse. A unidade que vai nos levar a viver o amor de Deus, porque quando Jesus Cristo pede a unidade para nós os cristãos, ele pede a unidade semelhante à unidade que há entre ele e o Pai. E a unidade que há entre ele e o Pai é a santidade. Portanto, a unidade, na realidade, é a nossa santificação. E nós temos que entender isso. Se nós não buscarmos a unidade, e buscar a unidade é buscar a caridade fraterna, a misericórdia, buscar o amor sincero, se nós não buscarmos a nossa unidade, a unidade com o nosso irmão, nós estamos também fraquejando na busca de nossa santidade. E uma terceira coisa sobre a unidade ainda, é que a unidade é uma condição para que o mundo creia. O mundo só vai crer no Evangelho quando olhar a unidade dos cristãos. Hoje nós estamos aí numa divisão terrível, né? Já começou por causa da reforma protestante de Lutero, já começou o escândalo no mundo. Agora, hoje, nós temos mais ainda outras divisões, né? Nós estamos vendo hoje em dia várias igrejas dentro da própria igreja, né? Nós estamos vendo aí um racha grande dentro da igreja, dessas correntes mais tradicionalistas, sede-vacantistas, essas tendências ultraconservadoras dentro da igreja, pronunciamentos falando que existem duas igrejas, a anti-igreja, que é a do Papa, e a igreja que é de Cristo, que é dos papas que já vieram e já estão no céu. Nós estamos assistindo hoje em dia o escândalo da divisão da igreja. Nós não podemos embarcar nessa. Nós não podemos embarcar nessa. Esses vídeos e esses posts que estão aí rodando, falando sobre a heresia do Papa Francisco, o Francisco começou a apostasia da igreja, o Vaticano II começou a apostasia na igreja, que é um dos sinais do final do mundo, e é a apostasia na igreja que Nossa Senhora em Fátima falou, a apostasia da igreja que Nossa Senhora em Garabandal falou. Cuidado com isso, que isso é divisão da igreja. Independente da simpatia ou não simpatia ao Papa Francisco, que o problema dele é só um. O Papa Francisco é argentino, a gente não pode esquecer disso. Esse é o problema. Não tem outro problema, que ele é argentino. Então, independente dele ser argentino, ele é nosso Papa. Embora seja difícil de compreender algumas coisas e algumas posições dele, ele é o nosso Papa. E foi escolhido para ser nosso Papa. Então, aqueles que se levantam contra o Papa estão rachando a igreja, são membros da divisão da igreja. E isso prejudica o mundo, para que o mundo creia na mensagem que a igreja traz. E isso é coisa de Satanás, dentro da igreja, a divisão. É condição para que creia. Porque se nós não somos unidos entre nós, como é que o mundo vai saber que Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para a nossa salvação? Então, dentro dessa unidade, que é a característica da comunidade cristã, nós temos que considerar isso, que a unidade supõe a diversidade, o que nos dá liberdade, que a unidade é a nossa santificação, e ela é comunhão e não uniformidade, e que a unidade é a condição para que o mundo creia. Creia que Jesus Cristo é aquele que o Pai enviou para nós.
Mas essa unidade, que é o querido na igreja, enfrenta alguns problemas e que nós devemos vigiar durante esses 2 anos em relação à comunidade. Esses são alguns problemas. O primeiro problema é a murmuração. Vocês sabem o que é murmuração, né? Murmuração é que aí você vai para a reunião, aí tem a reunião, aí termina a reunião, você fala, mas eu não concordei muito com aquilo que ele falou. Por que você não falou? Ele não falou. Eu não acho que é desse jeito. Por que você não falou? Aí você sai da reunião, vai tomar um cafezinho. Ah, você viu lá na reunião o que ele falou? Eu achei que aquilo era para mim. Mas por que você não falou? Vocês conhecem isso? Vocês conhecem isso? Vai murmurando e escorrendo aquela baba verde assim no canto da boca dela. Murmuração contra as coisas, contra as lideranças, contra os projetos. Se você não concorda, se você acha que tem outra ideia, se você acha que poderia ser de outro jeito, exponha, fale claramente. Ah, mas se eu falar eu vou apanhar. Apanhe. Mas fale. Murmurar é prejuízo para a comunidade. Murmurar é quando você está conversando, aí chega alguém, vamos parar. Parou. Murmuração. Outra coisa que nós devemos vigiar esse ano, e é contra a unidade da comunidade, é a maledicência. Maledicência é diferente de murmuração. Murmuração é reclamar contra. Maledicência é falar mal. É calúnia, falar mal. Falar mal do outro. Levantar problemas do outro. Aí vem uma pessoa falar para você, fulano e tal é muito bom, mas... A maledicência, falar mal dos outros. Aí ele fica falando isso, mas ele também... Quem é que não tem pecado aqui? Quem é que nunca pecou? Quem é que não pecou hoje? A maledicência. Como existe maledicência em nossas comunidades? Em nossos grupos, em nossos planejamentos. Nós somos um povo da verdade, portanto não pode existir maledicência entre nós. As coisas têm que ser ditas, na caridade, mas ditas, faladas. E não falar mal. Se o irmão errou, se a irmã errou, existe um processo para isso. Chame no particular, chame com mais um, coloque com os conselheiros da comunidade, com os mais velhos, peça conselho, mas nunca fale mal. Destruir a fama do outro, destruir a imagem do outro, isso é um pecado grave, que não deveria existir entre nós. São duas coisas semelhantes, a murmuração e a maledicência. São duas coisas que destroem a comunidade, porque destroem a unidade na comunidade, jogam um contra o outro. Mas existe um problema mais sério ainda, que é a inveja. A inveja. A inveja do outro, a inveja do que o outro é, a inveja do posto que o outro ocupa, do que o outro faz. A inveja, que nos leva às outras duas coisas. A inveja nos leva à maledicência, a inveja nos leva à murmuração. Sabe como é que aparece a inveja, né? Aí o sujeito faz uma boa de uma pregação, e fala assim, o que você achou da pregação dele? Foi muito boa, mas tem algumas coisas que eu modificaria. E a dor de cotovelo? E aí fulano de tal foi convidado para fazer alguma coisa que você gostaria que fosse você o convidado. E não foi, você fala, vamos rezar para que tudo dê certo. Embora não acredite, vamos que tudo dê certo. Vamos pedir que Deus o capacite, né? Porque ele vai precisar, né? Jesus Cristo diz que o pior sentimento que existe na pessoa contra a outra é a inveja.
É a inveja. Caim matou Abel por causa da inveja. A serpente agrediu a mulher por causa da inveja. A inveja. Os anjos se rebelaram contra Deus por causa da inveja que tiveram do homem. A inveja. A inveja é desejar o que o outro é, o que o outro tem. É a cobiça. Que está lá nos 10 mandamentos. Então a inveja mata a comunidade, porque destrói a unidade. Um outro problema contra a unidade é a mediocridade. Fazer menos do que você pode. Dar o menos. Tem um texto do profeta Malaquias que é muito interessante. Fala que como é que vocês querem agradar a Deus se em vez de entregar o gado gordo, você entrega o gado bernento? O gabiru. Dá o que sobra, o pior. Não, nós temos que dar para Deus o que é melhor. O nosso melhor. Por isso eu acho que vocês jovens estão fazendo certo. É um período melhor da nossa vida, é a nossa juventude, quando nós somos jovens. Depois o melhor período da nossa vida é quando a gente é velho, porque quando nós somos velhos. Então, porque o melhor período da vida é o nosso período que nós estamos vivendo. Mas agora, jovens, porque já me falaram isso, o jovem agora fica entregando a vida para Deus. O que é que nós podemos dar de melhor do que a nossa juventude para Deus? Não vamos dar depois que está tudo escangaiado, não. Não precisa cair na vida para depois voltar para Deus, não. Quando eu me converti, no início da conversão, tinha um sujeito que pregou a palestra sobre o jovem Cristo, ele chamava-se Francisco Garrafa. E ele terminava a palestra dele falando assim, e eu era essa garrafa que rolava pelas sarjetas do mundo. Oh, coisa bonita. Eu cheguei à conclusão que para ser de Deus tinha que ser ruim. O quanto pior você fosse, melhor para Deus. Então eu falei assim, então tem que ser ruim mesmo para me converter. Gente, não precisa ser ruim para ser para Deus, não. Se nós já somos bons, vamos entregar a nossa bondade para Deus, porque nós temos que entregar o que é de melhor e não aquilo que é pior em nós para Deus. A mediocridade, a preguiça, a mediocridade, é fazer o menos, é encostar na comunidade, quando você pode, não vai, quando você vai de má vontade, se você pode fazer 100, você faz só 50, e depois pede para os anjos terminar o seu serviço. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mediocridade, né? Mediocridade rebenta com a comunidade. Então, são alguns elementos que nós temos que tomar muito cuidado na comunidade. A murmuração, a maledicência, a inveja, a mediocridade, a preguiça, e que são coisas que nós temos que vigiar esse ano, porque é um ano de crescimento da comunidade. Por isso, existem algumas práticas saudáveis para a vida comunitária. Existem algumas práticas saudáveis. A primeira é a misericórdia. O que é a misericórdia? É ter o coração comprido. Misericórdia, coração largo. Você não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar antipatias. Se você foi ofendido, e aí? Qual que é o problema? A pessoa que te ofendeu não estava num bom momento. Não adianta ir com 2 pedras para cima dela. Tenha misericórdia. Se ela errou, tenha misericórdia. Não queira estabelecer um juízo sobre a sua vida. Tenha misericórdia. A misericórdia é fundamental para a vivência comunitária. E junto com a misericórdia, a outra prática é o perdão. Perdoar. Quantas vezes? 7 vezes 70. Quantas vezes for necessário? Quantas vezes? E não existe uma outra maneira de viver em comunidade a não ser no perdão e na misericórdia. Então, nós estamos caminhando para essa vida comunitária esse ano e fortalecer a comunidade. Terminando essa reflexão breve sobre a comunidade, queria tomar com vocês o texto de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. São Paulo vai falar sobre a vida de comunidade. A partir do versículo 12.
São Paulo diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimento de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Como eleitos, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Essa é a norma básica da comunidade cristã que nós somos chamados. Então, esses 2 anos que nós vamos estar caminhando juntos, é ano de comunidade, é ano de favorecer a vida comunitária, de uma comunidade que na diocese está formada com vários núcleos comunitários, mas é uma só comunidade, porque nós temos uma só identidade. Essa oportunidade que Deus nos dá de vivermos mais radicalmente a vida evangélica. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado. Agradeço por você ser da comunidade. Temos que fortalecer esses vínculos comunitários, porque essa é a nossa vocação. Fica de pé, vamos rezar. Vamos rezar um pouco, vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração pode espreguiçar aí, porque nós já estamos querendo dormir mesmo. Vamos pedir ao Senhor, como é o Espírito Santo que realiza essa unidade em Deus, como é o Espírito Santo, o Espírito da comunhão do Pai e do Filho, que esse Espírito Santo venha sobre nós agora,